Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, agradece a presença de todos. Pedimos a gentileza de desligarem seus aparelhos de telefone celular ou configurá-los para o modo silencioso. Informamos que essa audiência está sendo filmada e, posteriormente, será disponibilizada no canal ANTT no YouTube. Iniciamos essa sessão, que está prevista pela Audiência Pública 012/2019, ANTT, de acordo com a deliberação 795, de 30 de julho de 2019, e também considerando o disposto na Resolução 5624, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre instrumentos do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. Nesta audiência, estão previstas sessões presenciais nas seguintes cidades e datas. Em Brasília, foi realizado no dia 29/8, quinta-feira passada, no auditório da ANTT. No dia 30, no Hotel Intercity, na cidade de Anápolis, Goiás. Hoje, dia 2 de setembro, no Hotel Turing, na cidade de Palmas. E amanhã, dia 3/9, no Palácios Real Eventos, na cidade de Gurupi, Tocantins. A agência fez a divulgação do aviso desta audiência, do comunicado relevante número 1 e do comunicado relevante número 2, publicando no Diário Oficial da União, no dia 31/7, seção 3, página 94, o aviso da audiência. No dia 13/8, publicou o comunicado relevante número 1, na seção 3, página 100, informando os endereços das seções de Palmas e Gurupi. E no dia 20/8, seção 3, página 90, o comunicado relevante 2, informando a alteração do local de realização da sessão pública em Palmas, Tocantins. A agência publicou também o aviso e o comunicado relevante 2 nos seguintes jornais e datas. No dia 14 de agosto, o aviso de audiência pública foi publicado no Correio Brasiliense, no jornal Daqui, Palmas, Tocantins, e o Popular. E no dia 21 de agosto, o comunicado relevante 2 nos mesmos jornais. Foram feitas 8 inserções informando a alteração do local da sessão presencial de Palmas, no período de 7 às 19 horas do dia 29 e 30 de agosto, nas seguintes rádios: Rádio Jovem Palmas, FM 104,7, Tocantins, e Rádio Piqui, FM 87,5, Palmas. Foram enviados convites eletrônicos para as autoridades do Executivo, do Governo Federal, do Governo do Estado de Goiás, Tocantins e dos municípios envolvidos nesse trecho. A documentação completa relativa ao objeto dessa audiência está disponível desde as 8 horas, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2019, até as 18 horas do dia 13 de setembro. Convidamos para compor a mesa o presidente dessa sessão presencial e ouvidor da ANTT, o senhor Caio Nogueira. O presidente desta audiência pública e representante da Superintendência de Exploração de Infraestrutura Rodoviária, o senhor Marcelo Fonseca. O secretário substituto desta audiência, o senhor Rômulo Silva. O representante do Ministério de Infraestrutura, o senhor Stefan Quebot. E o representante da Empresa de Planejamento e Logística, EPL, o senhor Diógenes Álvares. Pode sentar. Senhoras e senhores, boa tarde. Está aberta esta sessão presencial prevista pela Audiência Pública número 12 de 2019 da ANTT na cidade de Palmas, Tocantins. Informo a todos que esta sessão está sendo gravada e oportunamente será disponibilizada no canal ANTT disponível no YouTube. Em nome da ANTT, eu agradeço a presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos e façam as suas contribuições. Esta audiência tem por objetivo tornar público, colher sugestões e contribuições às minutas de edital e de contrato, ao Programa de Exploração de Rodovias e aos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a concessão da rodovia BR-153
414-080, Tocantins, Goiás. Dos procedimentos previstos para esta sessão presencial, é importante destacar a agenda do evento, disponível no telão do auditório. Quanto à forma de participação, o prazo para contribuições por escrito teve início às 10 horas do dia 31 de julho de 2019 e poderão ser encaminhadas até às 18 horas do dia 13 de setembro de 2019, horário de Brasília, por meio do sistema de participação pública da ANTT, disponível no portal da agência, www.antt.gov.br, no campo específico da audiência pública número 12 de 2019. Por via postal ou pessoalmente no endereço da ANTT, Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 3, lote 10, polo 8, Brasília, Distrito Federal. E ainda durante as sessões presenciais previstas pela audiência pública número 12. A participação pessoal e o direito à manifestação oral durante a sessão presencial estará condicionado ao credenciamento. As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o relatório final da audiência pública número 12 de 2019, que será disponibilizado no portal da agência. As manifestações deverão ser formuladas no idioma português, de forma concisa, objetiva e devidamente identificada. Os pronunciamentos orais sobre a matéria serão considerados desde que o autor ou seu representante legal tenha registrado a sua participação. Mais uma vez, eu informo que esta sessão está sendo gravada e as manifestações serão registradas de forma a preservar a integralidade de seus conteúdos e poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta a ser apresentada. A audiência será conduzida por uma mesa diretora e ao presidente da sessão pública compete, entre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e sobre os procedimentos a serem adotados durante a sessão presencial. Feito o registro dos procedimentos a serem aplicados durante essa sessão, eu passo a palavra ao senhor Marcelo Fonseca, presidente da audiência pública número 12 e representante da Superintendência de Rodovia, para fazer a exposição técnica da proposta. Pedir para colocar a apresentação aqui. Muito boa tarde a todos. É uma honra para a NTT trazer aqui a Palmas nessa audiência pública. Sempre a gente gosta de enfatizar que esse é um primeiro momento, né, de contato com a sociedade, é um primeiro momento em que temos já um estudo de viabilidade pronto, né, suficientemente apurado para que seja apresentado aqui à sociedade, né, e a gente busca colher então essas contribuições que vão nos auxiliar a aprimorar, né, aprofundar esse estudo de viabilidade e também os documentos que orientam o processo, né, o nosso contrato de concessão, o programa de exploração da rodovia, né, tudo isso é um processo em construção, né, então o que trazemos aqui é essa primeira versão e teremos, após a audiência pública, então, o resultado dessas contribuições, um outro produto, né, um produto mais refinado, que aí depois passará as outras fases para finalmente chegar à licitação posteriormente. Então, o que a gente procura fazer aqui é esclarecer dúvidas, apresentar os detalhes do projeto, né, o que foi pensado inicialmente. Os estudos de viabilidade são desenvolvidos por meio de uma consultora privada, né, junto ao governo. O governo acompanha esse desenvolvimento, sobretudo por meio da empresa de planejamento e logística, né, do governo federal, mas também com acompanhamento do Ministério da Infraestrutura e da NTT, né. Então, a gente vai passar aqui a apresentação com os principais aspectos. O trecho que se pretende conceder aqui é um trecho de 850,7 quilômetros. Ele é composto por 3 rodovias, a BR-153 Tocantins e Goiás, a BR-080 Goiás e a BR-414 Goiás. O desenho do trecho, como vocês podem verificar no mapa, a partir de Aliança do Tocantins, descendo, então, pelo tronco central, pela BR-153, chegando na região de Uruaçu, a essa bifurcação em que faz um losango, contemplando, então, as alternativas para chegar a Anápolis, por meio da 153, e também do conjunto 080, 414 e Goiás. Então, fazendo todo esse sistema rodoviário de 850,7 quilômetros.
Para a gente ter uma noção do tamanho do projeto, né, a gente gosta de apresentar os números já finais de investimentos, né, recursos aplicados. São 7,5 bilhões que serão investidos ao longo dos 30 anos de concessão, diante desse programa de exploração, né, que a gente vai detalhar um pouco mais a sequência, e mais 3,7 bilhões em custos operacionais. Em investimentos, a gente encontra as duplicações, as faixas adicionais, por exemplo, as melhorias, né, passarelas, interconexões em desnível, por exemplo, esses investimentos, né, propriamente ditos, e custos operacionais, todos aqueles recursos para fazer o atendimento da rodovia, o monitoramento, né, a conservação mais rotineira do pavimento, que não é tão estruturante, de uma intervenção mais simples. Tudo isso está também dentro dos 3,7 bilhões. Então, a gente totaliza aí mais de 11 bilhões, né, de recursos aplicados ao longo desses 30 anos de concessão. Uma questão também que é importante destacar aqui, sobretudo para o impacto local, é que a concessão, por ser um serviço, né, que é prestado ao usuário, ela paga ISS, Imposto sobre Serviços, né, que é distribuído para os municípios. Então, a ideia é que a concessão, além das vantagens logísticas também, ela deixa um recurso aqui, né, localmente, que pode ser aplicado, então, pelos municípios nas suas prioridades, né, em equipamentos públicos, enfim, segurança, vias locais, né. Então, isso é importante sempre destacar, que é um recurso que seria de longo curso, né, que seria de passagem na rodovia, que anteriormente não era distribuído, ele passa a ser, então, coletado por meio da tarifa de pedágio, né, e distribuído aí numa alíquota de 5%, que resulta em 1,3 bilhão ao longo dos 30 anos também, que é pouco mais de 40 milhões por ano, né, que fica nos municípios que são tocados pelo sistema rodoviário. Lembrando que não é só onde tem praça de pedágio, é em todo o trecho, né, todos os municípios em que a rodovia passa, as 3 rodovias passam, esse recurso é distribuído em relação à proporção do trecho que se tem no sistema rodoviário, né, do município. Aqui, em relação a alguns benefícios que são gerados pela concessão, a gente costuma ver a concessão como pavimento, né, como via, mas a gente tem que pensar um pouco mais longe, né, como logística. E como logística, uma concessão ela tem diversos benefícios agregados que vêm de alguns fatores que a gente vai apresentar aqui. O primeiro deles é a redução de custos operacionais do transporte, né? Quando você tem uma rodovia com previsibilidade, em que você não tem patologias de pavimento, né, em que você sabe o momento que vai sair, o momento que vai chegar, uma viagem constante, você tem redução dos custos de trafegar na rodovia. Isso, por exemplo, se reflete numa depreciação menor dos veículos, né, uma sobreposição de peças, por exemplo, de caminhões com um prazo maior, né, de pneus, enfim, de tudo aquilo que é o custo, né, de se fazer o transporte, sem falar no próprio combustível, né, uma viagem numa velocidade constante, ela também gasta menos combustível, e na redução do tempo de viagem, né, o que permite não só a viagem ser mais econômica, como você fazer mais viagens, porque você sabe exatamente a hora de sair e de chegar. Isso ajuda no planejamento, ajuda na eficiência do transporte, né, da logística. Então, tudo isso traz ganhos econômicos para os usuários, né, para aqueles que utilizam a rodovia, e também conforto, né, que vai se refletir em maior produtividade, né, para a população que trafega nessa rodovia. Por último, a gente destaca aqui a questão de acidentes, né, que para a gente é o aspecto sempre mais relevante, né, o objetivo principal. Você ter uma rodovia mais segura. A gente tem dados bastante interessantes na NTT, né, das concessões da primeira e segunda etapa, que demonstram que a gente conseguiu, nesse período de 2011 a 2018, que a gente tem o dado aqui, recortou da nossa série histórica, a gente conseguiu uma redução de 28% em termos de acidentes, né, nas nossas rodovias concedidas. E se pegarmos os acidentes mais graves ou aqueles até fatais, né, o número é mais expressivo ainda. A gente chegou a uma redução de 46%, né, diante do que é o padrão de uma concessão, né, de todas as intervenções que são feitas no sistema rodoviário, levando, então, essa maior segurança, né, no tráfego. Trazendo aqui, então, mais um dado que demonstra as vantagens, né, de ter uma rodovia concedida. Esse é um dado da
da Confederação Nacional de Transportes, da CNT, de 2018, né, o relatório mais recente, que a CNT, todo ano, ela passa nas rodovias, né, em toda a malha rodoviária do país, e vai classificando os trechos em ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, né? E o resultado desse último ano demonstra que nós temos um nível de ótimo ou bom muito elevado, né, nas rodovias concedidas, que chega próximo a 80, um pouco mais de 80%, né, de ótimo ou bom, enquanto temos de ruim ou péssimo só 1,5%. Ou seja, praticamente nada, né? Praticamente todos os nossos trechos estão em condições boas, né? Ao passo que na gestão pública, com as rodovias que são geridas pelo DENIT, né, que seria o análogo à ANTT, mas na gestão pública, nós temos um dado que se inverte, né? Nós temos a maior parte dos trechos em regular, ruim ou péssimo, né? E somente um pouco mais ali de 30% em ótimo ou bom. Isso é atribuído, sobretudo, aos recursos, né, que a concessão tem, dedicados pela tarifa de pedágio, e a flexibilidade que o privado tem de gerir a concessão, né, de contratar esporadicamente intervenções, ter mais liberdade, né, do que o público teria em fazer essa gestão. Então, ele consegue ser mais eficiente, mais rápido, e não há contingenciamento de recursos, por exemplo, né, o recurso está ali, ele está disponível para a aplicação, porque ele é pago pelo próprio usuário da rodovia. Então, por esse motivo, né, por esses motivos, se acredita muito nas concessões, é uma alternativa que o governo federal vem seguindo ao longo dos últimos governos, né, e cada vez mais intensificando, né, com esses projetos de concessão. Partindo então para as obras, as intervenções que serão feitas aqui no sistema rodoviário, nós temos, desde o início da concessão, logo que a concessionária entra no trecho, o que chamamos de trabalhos iniciais, né? São intervenções que identificam todas as necessidades imediatas, né, do sistema rodoviário, retirando, por exemplo, todas as panelas, buracos, trilhas de roda, todas as imperfeições que se encontram em pavimento, corrigindo sinalização que esteja defeituosa, desobstruindo bueiros, né, fazendo todo um tratamento inicial para que a concessão, ao final do primeiro ano, né, já de início, ela já tenha excelentes condições de trafegabilidade. Então, não se encontrará mais problemas no sistema rodoviário, ele já sente os benefícios de estar no sistema concedido, né? E aí, a partir do segundo ano de concessão, se inicia uma fase mais estrutural de recuperação do pavimento, em que então substituído todo o pavimento, né, recomposta a sinalização, complementada a sinalização, feitos alargamentos de pontes, tratadas as obras de artes especiais, né, recuperadas, de forma que a gente tem então uma rodovia no seu grau de máximo, né, que foi desenhado, né, totalmente recuperada no seu ideal, ao final do sexto ano. Então, não teremos essa recuperação estrutural, que é o que dá longevidade, né, à rodovia, e não se tratando somente de um tratamento superficial, né, sim algo que vai garantir que ao longo dos 30 anos se tenha um pavimento, um conjunto de dispositivos com maior durabilidade. E a partir então daí a gente passa as obras de ampliação de capacidade e melhorias, né, a partir do terceiro ano de concessão, juntamente com a recuperação, né, já se começa isso, começando então aqui pela duplicação do sistema todo da BR-153, né, 153 Tocantins-Goiás. A gente inicia com 347,3 quilômetros de duplicação no trecho de Goiás, da BR-153, e mais 13,69 quilômetros de faixas adicionais, na 414 Goiás. Isso no primeiro ciclo, que vai do terceiro ao nono ano de concessão, que foram os trechos em que se indicou pela análise de nível de serviço, né, uma análise de capacidade, que é feita com base numa metodologia internacional, né, que se aplica mediante o tráfego, as condições da rodovia, de sinuosidade, relevo. Então, se chega a uma medida técnica, né, da necessidade, e então a gente fez a distribuição com base no que era mais prioritário, né, em 2 ciclos. O segundo ciclo, ele é do 16º ao 22º ano do projeto, em que se finaliza, então, toda a duplicação da BR-153, com mais 245,8 quilômetros,
sendo 71 quilômetros no estado de Goiás e 174,8 em Tocantins, né? Também são feitos 30,3 quilômetros de duplicação na BR-414, Goiás, e um contorno em Corumbá, também que está destacado, né, de 6,9 quilômetros, desviando, então, do centro urbano, né, da travessia urbana de Corumbá, e mais 8,6 quilômetros de faixas adicionais nos dois sentidos da BR-153 Goiás. Então, adicionais à duplicação que já foi feita, né, uma triplicação, nesse caso, com uma faixa adicional à duplicação. Além disso, né, dessas intervenções, ao longo do tratamento desses trechos são feitas outras melhorias, né? Inclusive todos os municípios cortados pela rodovia, né, que a gente chama de travessias urbanas, são todos tratados, foram todos analisados e visto o que é necessário em cada um. E aí a gente tem diversas unidades de acessos, né, intervenções de acessos, implantação de dispositivos em desnível, né, que permitem que não se tenha interferência do tráfego local com esse tráfego de longo curso das BRs, rotatórias, né, em nível, retornos, passarelas, passagens inferiores para transpor a rodovia, né, sem contato com o tráfego de longo curso. Tudo isso é feito, então, também juntamente com os ciclos, né, até o 22º ano da concessão. Então, além dessas obras, né, que são os investimentos propriamente ditos, a gente tem a operação toda que é feita na rodovia, né, todo o serviço que é agregado à rodovia, que é feito por meio de um monitoramento, né, constante, que conta com diversos equipamentos. A gente listou alguns deles ali. São 425 câmeras que serão instaladas, né, ao longo da rodovia, fazendo com que tenha uma cobertura ininterrupta do trecho todo, né, 100% do trecho coberto, mais 60 câmeras em passarelas para função de segurança, painéis de mensagem variável fixos e móveis, né, que trarão informações para o usuário da rodovia. Temos 17 radares também à disposição, que depois é feito um estudo e posicionado de acordo com a necessidade de segurança, né, estritamente com a função de segurança. E 29 sensores de tráfego para mensurar o nível de tráfego, né, e auxiliar nesse monitoramento. Tudo isso é feito por meio de um centro de controle operacional, que funciona mais ou menos como a gente reproduz naquela figura ali à esquerda, né, com um sistema de video wall, onde operadores, né, da concessão farão esse monitoramento e acionarão os atendimentos por meio da visualização, né, de ocorrências pelas câmeras ou mesmo do telefone da concessão, né, do 0800, tudo isso operado, então, com o apoio de bases operacionais, né, que são distribuídas ao longo do trecho, né, são os pontos em que ficam abrigados os veículos da concessão e os socorristas, né, aqueles que farão os atendimentos da concessão. Contamos aqui com, são 16 unidades de ambulâncias do tipo C, uma ambulância do socorro mais imediato, né, e ambulâncias do tipo D, que são a ambulância para tratamento intensivo, né, ambulância UTI mais 4 unidades, além de guinchos leves e guinchos pesados, né, 8 e 6 unidades de cada um. Contamos com 3 postos de pesagem, né, previstos para o trecho, serão 9 praças de pedágio e, além disso, ainda 10 viaturas para inspeção do tráfego, que são viaturas que ficam correndo o trecho, verificando se há alguma necessidade, né, de fazer algum serviço, né, na rodovia, se tem alguma ocorrência também, além do monitoramento todo por câmeras, né, e mais 4 caminhões-pipa para contenção de incêndios e 4 para aparição de animais, né, na rodovia. Então, chegando aqui à parte já de conclusão da apresentação, a gente apresenta as inovações e os resultados, né, do projeto. Em termos de inovações, esse é um projeto que ele traz um novo modelo de concessões, é um modelo que avançou bastante em relação às concessões da nossa, que a gente chama de terceira etapa de concessões, né, que foram, inclusive, a antiga concessão frustrada que nós tivemos aqui na BR-153, a concessão da Galvão. Nós avançamos muito em relação àquele contrato
E a gente traz aqui algumas das inovações, né, alguns desses novos instrumentos. O primeiro deles, em termos de contrato, é a tarifa diferenciada. Passaremos a ter, a partir desse contrato, desse conjunto de contratos, né, tarifas para pista simples e tarifas para pista dupla, né? Então, com uma diferença que está sendo prevista aqui de 30%, né, em relação de uma tarifa em relação à outra. Ou seja, se a tarifa de pista simples é hipoteticamente de R$10, a de pista dupla seria de R$13, e isso é um processo que vai acontecendo de reclassificação tarifária ao longo da conclusão das obras de duplicação, né? A concessionária entrega a obra de duplicação, aí ela faz jus a aumentar, reclassificar essa tarifa para os 30% maiores, né? Então, funcionando, e a gente vê dessa forma, né, como primeira visão, que funciona como instrumento de incentivo, para que as obras sejam efetivamente entregues, né? Todos têm o interesse, o usuário tem o interesse de receber a obra e a concessionária tem o interesse de ter a sua tarifa também majorada, porque arrecada mais, né? Então, alinha interesses e também, como segunda função, torna mais justa a cobrança ao usuário, de forma que aqueles que vão aguardar mais tempo pela duplicação, né, que tem um cronograma mais para o futuro, também não custeiem por tanto tempo essa tarifa de pista dupla, né, pagarão a tarifa de pista simples até lá. Além disso, temos um índice de desempenho, que é um instrumento novo que avalia a performance do concessionário, né, em diversos quesitos, que abrangem os parâmetros de desempenho do contrato, né, do programa de exploração da rodovia, tentando pegar aqueles que são mais representativos, né, da prestação de serviço e fazer uma avaliação com a finalidade de ou incrementarem até 2,5%, né, dar um bônus à concessionária de até 2,5% no caso de excelência, ou reduzir até 10% a tarifa no caso de descumprimentos contratuais. Então, são dois instrumentos de incentivos que não dispunhamos, né? Nós tínhamos só instrumentos de equilíbrio que faziam com que só se neutralizasse um efeito de não aplicação de recursos, por exemplo. E agora temos instrumentos, de fato, de incentivos que vão acabar alterando a rentabilidade da concessionária e, portanto, funcionam muito, estimulam muito para que as coisas sejam cumpridas conforme foi previsto pela NTT, né? Também esse contrato ele traz uma maior estabilidade tarifária e regulatória. A gente está concentrando as alterações contratuais num período de revisão quinquenal só, ou seja, a cada 5 anos vai se ter uma discussão mais profunda, mais ampla com a sociedade, só mediante isso são feitas algumas revisões, inclusões de investimentos, né, no contrato, por exemplo, ao passo que ao longo do período até que se chegue na revisão quinquenal se tem uma tarifa mais estável, ela não vai flutuar mais tanto como a gente via nos contratos anteriores, muito em função de a gente ter os impactos sempre sendo postergados, né, para se fazer nessa revisão quinquenal as alterações. Há também aqui uma outorga, né, variável, que vai ser paga pelo concessionário para uma conta vinculada, que tem a função de, primeiro, também garantir essa estabilidade, né, tarifária, neutralizando alguns efeitos de inclusão de investimentos. Vai sendo constituída uma reserva, né, dentro da concessão de 6%, e isso é utilizado, né, para atenuar impactos de reequilíbrios, de coisas que podem acontecer dentro do projeto, né, para que pensando para que o usuário não sinta esse impacto, né, de oscilação tarifária. Então, a concessão ela é dinâmica, ela tem seu próprio recurso para ir gerindo eventuais necessidades. Além disso, a outorga variável ela permite fazer uma proteção cambial, que está mais voltada para os financiadores, né, para os investidores, protegendo e permitindo que a gente traga empresas de fora para atuar no Brasil, né, que é uma dos interesses dessa nova modelagem, né, trazer maior competição para o certame, então trazer players mais bem qualificados, né. Para isso, a gente fez algumas simplificações também no edital, que está aqui no canto direito, destacado, na simplificação de atestados de qualificação técnica. É uma experiência já bem sucedida em aeroportos, né? Nos aeroportos concedidos, a gente teve uma gama grande de investidores estrangeiros, que tem se mostrado muito interessante, né, na prestação de serviço nesses aeroportos, que já são concedidos. Então, é um dos objetivos dessa nova modelagem também trazer
um maior número de competidores, né? Por fim, destacar que esse contrato ele traz também já os pontos de parada e descanso para caminhoneiros previstos no edital. Serão instalados, né, até o final do primeiro ano de concessão, mediante a necessidade ainda, o quantitativo ainda que será avaliado, esses pontos que atendem à lei dos caminhoneiros, né, a lei de 2015, tendo então alguns serviços essenciais, né, como banheiros, chuveiros, uma área de descanso, estacionamento com segurança gratuito, né, e a utilização de internet. São serviços básicos e, a partir daí, também a concessionária pode, em parceria com outros privados, né, fazer a instalação de atividades comerciais, né, no entorno desse espaço, como restaurantes, né, lanchonete, oficinas, que sejam de interesse do público, né, que vai utilizar esse ponto de parada. Temos também algumas questões que já vêm do nosso último contrato, que são a possibilidade de se ter a inclusão de pequenas melhorias no trecho, já pré-fixadas, né, o valor delas como percentual de tarifa de pedágio. Então, se houver a necessidade, por exemplo, muito pontual de uma nova passarela que não foi prevista originalmente, de um viaduto, enfim, alguma coisa que seja pequena, ainda como uma pequena melhoria, a gente pode utilizar esse estoque de melhorias, né? A NTT dispõe de um percentual já para que acione, a concessionária tem que fazer esse investimento. Então, se caso alguma coisa aqui não seja detectada, ou mesmo que o município cresça, né, ao longo da rodovia e se necessite alguma melhoria a mais, existe já um instrumento para isso. E, por fim, temos a possibilidade de fazer contornos de trechos urbanos, mediante uma proposição da concessionária, né, de que um determinado município já não comporta mais uma travessia urbana, pode-se propor, então, um contorno, além do contorno de Corumbá, que já é obrigatório, né, em algum outro município. E aí a NTT vai avaliar essa proposição, o traçado, enfim, as condições dela, e autorizando isso, feita a recomposição da tarifa, né, por meio da modificação tarifária, somente na proporção do investimento adicional que será necessário, né, contrastando aquilo que ia ser investido dentro do município com a obra de contorno, né, por fora do município. Então, desenho do contrato, né, desse novo contrato, ali, em linhas gerais, aqui apresentado, e a gente vai então para os resultados. Temos, então, o que já foi falado, mais de 11 bilhões aplicados. Há uma taxa interna de retorno, que é a remuneração da concessionária de 9,2% ao ano, né, que ela recebe para operar a rodovia, o que gera uma tarifa teto, então, de 11 centavos, 11,31 para pista simples por quilômetro, né, e 14,70 centavos por quilômetro de pista dupla. Isso é aplicado conforme a cada uma das praças de pedágio, conforme o trecho de cobertura dessa praça, né, quantos quilômetros ela cobre. Serão 9 praças de pedágio ao longo de todo o trecho, né, ao longo dos 850 quilômetros. Então, a gente traz aqui, né, a aplicação das tarifas iniciais, né, como que vai partir o sistema rodoviário, iniciando então com uma tarifa, né, cada praça tem a sua tarifa de pedágio, né, de acordo com o trecho que ela cobre, como eu falei, iniciando então em Aliança com 7,60, né, na praça de Aliança, e então caminhando, passando por tarifas próximas de R$10, chegando a uma tarifa de até R$12, né, em Jaraguá, já no estado de Goiás. Então, fazendo essa distribuição conforme o que a gente encontra hoje no sistema rodoviário, que é majoritariamente pista simples, né? E, na medida que forem sendo concluídas as duplicações, se agrega, então, os 30% a mais, né, de tarifa nas praças de pedágio. A gente vai chegar ao fim da concessão, então, com uma tarifa que é essa, agregada a 30%. Lembrando que são valores aqui referenciados a março de 2018. Né? Então, por último, trazemos o cronograma dos próximos passos aqui para a concessão do trecho. O fim do período de contribuições da audiência pública no dia 13 de setembro. Então, até lá, a NTT recebe por via postal ou pela internet também, né, contribuições por escrito. E
Então, ao fim desse processo, nós avaliamos todas as contribuições, são todas respondidas por meio de uma ata de audiência pública, né, que é divulgada depois, que se torna pública, e também feitos os ajustes, né, nos estudos de viabilidade, nos documentos, né, tudo que deriva dessas contribuições. Na sequência, isso é feito até novembro, na sequência, temos, então, a desenvolvimento de um plano de outorga, os procedimentos formais, né, junto ao Ministério da Infraestrutura, a submissão ao TCU, Tribunal de Contas da União, ainda faz uma avaliação do projeto, né, antes da licitação, e publicamos o edital, então, já com a chancela do tribunal, no dia, até o final de maio, né, de 2020, considerando o prazo de 100 dias até o leilão, para que seja estudado com a devida profundidade os estudos de viabilidade, os documentos da licitação. E, então, estamos prevendo o leilão para agosto de 2020, com a assunção da rodovia após a assinatura do contrato em novembro. Lembrando que, para início da cobrança de pedágio, que seria o próximo marco, a gente tem 12 meses, né, para a execução dos trabalhos iniciais, e eles são a referência, né, o requisito para que possa se iniciar a cobrança. Então, a previsão é que isso ocorra só no ano seguinte, né, em novembro de 2021, o início da cobrança de pedágio. Então, é isso que nós tínhamos para apresentar aqui. A gente fica, então, à disposição para eventuais esclarecimentos aqui diante das contribuições. Muito obrigado. Agradeço ao Marcelo Fonseca pela apresentação do tema e, dando prosseguimento aos trabalhos, a gente vai dar início agora ao pronunciamento dos inscritos para a manifestação oral. Lembro a todos que esse é o momento da audiência pública em que a agência abre espaço para toda a sociedade apresentar sua manifestação, pedido de esclarecimento ou até mesmo contribuição. Então, quem tiver interesse, é só se inscrever e aguardar a gente chamar aqui. E para que se tenha uma melhor qualidade na gravação do áudio, eu solicito que os inscritos façam a sua manifestação utilizando o microfone do púlpito, mencionando primeiramente o seu nome e o nome de sua instituição, caso esteja representando alguma. Gostaria de chamar agora o primeiro inscrito, o senhor João Campos de Abreu, diretor da Juscetins. Senhor? Peço a gentileza de utilizar o microfone do púlpito. Gostaria de cumprimentar a todos e dizer que esse momento é muito interessante e eu gostaria de perguntar ao Dr. Marcelo. Recentemente teve uma audiência pública lá na cidade de Anápolis, né? E a gente observou que ela foi dado publicidade, né, a nível de Brasil, né? Em relação a essa aqui, particularmente, a gente tomou conhecimento recentemente, né? Assim, o que poderia ter causado para que a sociedade poderia ter um número maior. Tem alguma informação sobre isto? Ok. Bom, a minha pergunta, a gente não tinha conhecimento em relação a Galvão, né? Todo esse processo já estava adiantado, voltou a estaca zero, então recomeça. É isso que estamos entendendo? O outro é em relação a essas plataformas, né, de pedágios, né? Pelo que me consta, foram estabelecidas 9, né? E a gente gostaria, assim, de mais informação para definição, né? Qual o critério, né?
o critério dessa definição de plataforma de pedágio, né? São essas os nossos questionamentos, né, com sentido também de esclarecimento e contribuição mais nesse sentido, né? João Campos, nós somos da Junta Comercial do Estado do Tocantins, né? Entendemos que esta iniciativa do governo federal em relação a esse assunto, ele vem no momento oportuno, de grande utilidade. Há muito que o então norte goiano, hoje estado do Tocantins, espera. As pessoas, quando se deslocam aqui da região norte para o sul, né, basicamente Goiânia, né, tem que pensar muito no deslocamento na estrada, da dificuldade dos vários problemas, acidentes, enfim, né, condições de estrada que trazem uma série de dificuldades. E a gente tinha um sonho, né, de que esse projeto, vindo pela Galvão, já estava bem adiantado, né, e é bem verdade que a gente precisava de um pouco de esclarecimento em relação a essa questão, porque a gente entende que volta um pouco a estaca zero e demora um tempo para operacionalização do projeto. Obrigado. A NTT agradece as contribuições do senhor João Campos. Passa a palavra ao Marcelo. Bom, como a gente enfatizou no início, né, para a gente é um processo importante esse processo de audiência pública aqui, porque por mais que os nossos técnicos corram o trecho, né, façam a identificação das demandas, o olhar local é sempre muito relevante, né? É o que a sociedade entende que são os gargalos, né, aquilo que de fato aquele que acompanha a rodovia, né, no seu dia a dia pode trazer. E até em termos de localização de praças, né, de tarifas, a gente precisa desse feedback para a gente. É sempre um trabalho de tentar trazer o maior número de pessoas, né, para a audiência pública, embora a gente tenha instrumentos limitados para isso, né. O que a gente tem feito, né, que é a prática da NTT, é a divulgação nos jornais, né, de grande circulação. Aqui, nesse caso, como foi na abertura colocado, nós fizemos 3 publicações, né. Só você está aqui no Correio Brasiliense, no Daqui de Palmas e no O Popular, no estado de Goiás. E além disso, foi feita a veiculação em rádio, na Rádio Pequi, que 87,5 FM de Palmas também, e na Rádio Jovem Palmas, 104,7. Foram os instrumentos que a gente utilizou, né, além, claro, das publicações no nosso próprio site da NTT, e, eventualmente, quando consultados por veículos de imprensa, também a gente passa informações, né? É muito normal que se pergunte assim previamente para se formular uma matéria sobre a audiência e tal. A NTT faz também essa disponibilização de informações e são enviados convites também para as prefeituras, para alguns representantes, né, parlamentares, para que se tente ao máximo, né, fazer a divulgação do evento. Contudo, isso são instrumentos institucionais, né, formais, e a gente sabe que a maior presença ela se dá pela multiplicação dessas informações, né, pela reprodução delas localmente, né, caso haja um interesse maior dos jornais, né, da imprensa, dos próprios líderes locais, né, de forma geral. A gente acaba tendo mais ou menos presença, né? Então é algo que foge depois disso um pouco do controle da própria agência, né? Mas procuramos então fazer o máximo para se ter essa participação, que para a gente também é bastante importante. Como eu comentei assim na apresentação, a gente pode esperar aqui um contexto, né, um projeto muito mais robusto do que o projeto anterior, que foi o da concessão à Galvão Engenharia, né, que acabou sofrendo caducidade em 2016, né, após um processo longo de avaliação, né, dessas condições, desculpa, 17, né, o colega está corrigindo aqui, que a gente não teve sucesso na implantação da concessão, né. Foi um projeto da terceira etapa que trazia uma concentração muito forte de investimentos no início, acabou tendo problemas, a própria empresa, né, que ganhou o trecho, problemas de perfil, de crédito, por ter envolvimento na Operação Lava Jato, né,
e não conseguiu, então, desempenhar, né, aquilo que a gente esperava, né, por meio do nosso contrato de concessão. Há outros exemplos que deram certo, né, nessa mesma etapa, né. Temos um exemplo da BR-050 muito bom, né, de execução, mas nesse caso específico, pelos diversos motivos que envolvem a concessão da Galvão, não ocorreu com o desempenho que se esperava. Alguns dos problemas que se encontravam nessa modelagem foram solucionados, né. Outros eram questões, por exemplo, de ordem econômica, da própria crise econômica que nós vivemos, né, naquele período. E a gente espera, então, com esse novo contrato, diante dessa nova modelagem, ter uma outra perspectiva de sucesso, né, de fato, com a entrega das obras, né. A Galvão sequer começou a cobrar pedágio, porque não entregou nem os trabalhos iniciais, que são aquelas intervenções emergenciais dos primeiros 12 meses. Né. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar, assim, diante da fala. Vou passar aqui para os colegas para que façam a complementação em relação aos outros pontos que foram tocados. Boa tarde a todos. Complementando a fala do Marcelo, talvez é bom explicar para vocês o que a gente fez depois do processo de caducidade. Primeiro, caducidade é o quê? A concessionária da Galvão não estava respeitando as regras contratuais, né, o que levou à decisão do governo de retirá-la do trecho. Né. Mas o governo está muito atento a oferecer uma infraestrutura de qualidade para os usuários, a sociedade como um todo, tanto para transporte de pessoas quanto de mercadorias, né? E para isso a gente tem que ter uma rodovia segura, a gente tem que ter uma rodovia em boas condições, que vai permitir o escoamento de cargas no tempo melhor possível, né? Tempo em termos de carga e dinheiro. Então, estamos de volta com este novo projeto para que vocês possam usufruir desta rodovia nas melhores condições possíveis. A gente teve uma contribuição em Anápolis, eu acho importante trazer isso para vocês, que por que o poder público não assume esta rodovia, certo? Bom, não é segredo para ninguém, o país está ainda saindo, mas atravessando uma crise forte, né, que tem como consequência uma enorme restrição orçamentária e, infelizmente, o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, está passando também por essas restrições, o que faz com que, embora o DENIT tenha um corpo qualificado, tem feito milagres de acordo com o orçamento que ele tinha, mas, para dar um exemplo para vocês, por exemplo, o trecho que a gente está apresentando para vocês, da BR-080, 153-414 Tocantins-Goiás, teve na lei orçamentária deste ano 1 milhão para poder ser cuidado. 1 milhão a gente não faz nada. 1 milhão, para dar uma ideia para vocês, eu poderia fazer a conservação, que é tapa-buraco, esse tipo de coisa mais simples, de 20 quilômetros. Então, dos 850, eu poderia fazer a conservação de 20 quilômetros. Então, infelizmente, o DENIT não pode fazer milagres, estamos cientes disso, por isso esta decisão do governo de voltar a conceder a rodovia, mas com regras melhoradas, conforme o Marcelo apresentou, para que não ocorra o que aconteceu com as concessionárias antigas. Obrigado. Bom, fazer uma explicação rápida sobre a questão da alocação das praças de pedágio, né, qual o critério. Basicamente, o critério ele é técnico. O que se pensa quando você faz um estudo de tráfego é tentar criar um sistema de pedagiamento que seja o mais justo possível, ou seja, que ele tente capturar de forma equânime todos os usuários que passam por essa rodovia. Então, o que se faz é criar uma certa distância semelhante entre as praças, né? Uma equidistância. Nós estamos falando de 850 quilômetros, grosso modo, de uma rodovia para 9 praças, o que dá mais ou menos 100 quilômetros, 90 e poucos quilômetros de cobertura por praça. Se você coloca um sistema com poucas praças e uma extensão muito grande, você gera um efeito perverso dentro do sistema, que é fazer com que alguns usuários
venham a usar a infraestrutura e não pagam, enquanto que outros usuários que pagam acabam tendo que subsidiar terceiros que estão usando a infraestrutura. Então, o cuidado que se tem, e isso está bem descrito no estudo de tráfego, no site da NTT tem um produto específico, um documento em PDF, que é o estudo de tráfego, que lá traz todos os detalhes do posicionamento. Um ponto interessante é que também é levado em consideração questões técnicas de implantação de praça, né? Então, geralmente, evita-se colocar praças de pedágio perto de conurbações, né, de travessias urbanas, exatamente para evitar que tráfego local seja pedagiado, né? Então, tenta-se colocar em pontos um pouco mais afastados desses centros urbanos, né? E são levadas em consideração também questões relacionadas à geometria, outros aspectos, né, de segurança, e sempre tentando buscar a forma de uma cobrança justa, né? O ideal, e o que já é até praticado em outros países, e a gente está tentando caminhar para isso, é a cobrança por quilômetro percorrido, né? Então, seria a forma mais justa para se pagar. Então, o usuário entra numa rodovia concedida, se ele rodou lá 10 quilômetros, ele paga por 10 quilômetros. Se ele rodou por 1 quilômetro, ele paga por 1 quilômetro. Essa é a tentativa que o governo está tentando trabalhar para evoluir. Existem questões legais, questões de tecnologia que precisam ser endereçadas, mas o que se busca hoje, num sistema de pedagiamento, como a gente faz, que é o sistema tradicional, é criar um sistema mais justo possível, para fazer com que a tarifa de pedágio seja cobrada de maneira correta, né, dos usuários. Agradeço aos colegas da mesa pelos esclarecimentos. E não havendo mais nenhum inscrito, pergunto ao público se mais alguém tem interesse em se manifestar. Então, não havendo mais nenhuma manifestação, eu passo a palavra ao Marcelo Fonseca, presidente da Audiência Pública, para fazer as suas considerações finais. Bom, em termos de considerações finais, gostaria de destacar aqui que esse é um projeto, né, de bastante vulto, né, quando a gente pega os recursos que serão aplicados ali. Como eu falei, 11,2 bilhões, né, ao longo de 30 anos, é muita coisa, assim, ele está entre os projetos de maior vulto, né, da NTT. Temos alguns outros também que chegam nesse patamar, assim, mas isso se deve ao elevado número de investimentos, né? Sobretudo ao elevado número de investimentos que nós temos previstos, né? A duplicação integral da BR-153, a gente sabe que é uma necessidade que vem já de algum tempo, né? Um tráfego bastante pesado que se encontra na rodovia. É uma rodovia que não vem tendo, né, a devida manutenção, durante muitos períodos ela ficou desassistida, né? O que prejudica muito o Estado, né? Essa ligação, que é uma ligação que ela tem um perfil muito de transportar a carga geral, né, carga que alimenta esses estados, né, de Tocantins e Goiás, e funciona como uma espinha dorsal do nosso sistema rodoviário, né, fazendo esse deslocamento norte-sul dentro do país. Então, para o dinamismo da região, para a eficiência, né, produtividade, da economia local, é uma rodovia que demanda muito investimento, né? que é muito relevante se ter um projeto ambicioso desses. A concessão ela tem que ser vista como investimento, não como custo, né? Esse recurso que será aplicado, ele retorna à sociedade, ele retorna uma proporção normalmente maior do que aquilo que se emprega, né? Cada R$1 que você coloca, você recebe de volta ele em redução de custos, em distribuição de renda na economia que supera esse investimento feito, né? Então, por esse viés, a gente gostaria de enfatizar os benefícios, né, que serão trazidos para a concessão. Nós já vimos, né, diante do histórico da Galvão, que após a caducidade, diversos parlamentares até vêm cobrando muito a NTT que solte um novo projeto, né, e finalmente a gente chega no momento de ter maturidade suficiente para conseguir apresentar um novo estudo de viabilidade, que é um processo de construção, né? O estudo de viabilidade ele
ele tem um horizonte de 1 ano e meio, 2 anos para ser desenvolvido. Então, logo após o final da concessão anterior, né, que sofreu a caducidade, nós vínhamos trabalhando, né, para colocar esse projeto aqui na rua. E, finalmente, agora a gente tem um cronograma aí de aproximadamente 1 ano ainda pela frente, mas, finalmente, a gente consegue avançar e está mais próximo de entregar esse resultado, né, e começar a ter as intervenções que são tão esperadas, né, pela sociedade. Então, é isso, a gente está com o período até o dia 13, né, de setembro para receber as contribuições, e a gente estimula bastante que se entre lá e se faça. É bastante simples de preencher o formulário. Você tem um formulário, um pequeno cadastro que ser feito no sistema da NTT, e aí você escreve lá qual é a contribuição, qual é a melhoria que está sendo proposta. Da minha parte, como presidente da audiência pública, gostaria de também agradecer, né, a participação de todos aqui e passar, então, volto aqui para a palavra para o presidente da sessão para as considerações dele. Apesar das considerações finais aqui do Marcelo, eu gostaria de chamar a senhora Denise Rocha Domingues, presidente da Agência de Fomento de Tocantins, que se inscreveu após aqui a fala do Marcelo. Boa tarde a todos. Obrigada pela concessão. Nós, como agência de fomento, fomos recentemente junto ao Banco Central e foi nos dito que podemos muito apoiar as PPPs como garantidores. E o nosso governo do Estado está muito empenhado nisso, no crescimento do Estado e fazer essa atuação junto com a Fomento. Então, eu gostaria de entender um pouquinho, eu até nem sei se é o momento, mas para dizer assim, a agência de fomento gostaria muito de participar na parte da garantia, junto às PPPs. Se é viável nesse caso, porque é algo que está sendo construído, né, entre Goiás e nós, então, se é viável a nossa participação como agência de fomento, como um fundo garantidor dessa PPP. A NTT agradece as contribuições e a manifestação da senhora Denise. Eu passo a palavra ao Marcelo. Então, na verdade, o horizonte de financiamento, né, de fomento ao projeto, ele está aberto a qualquer um que tenha interesse de ofertar, né, fomento, linhas de financiamento para a concessionária que vencer o certame. Inclusive, a partir desse contrato, nós temos uma possibilidade do próprio financiador ingressar como uma parte, né, num acordo tripartite entre concessionária, a NTT e financiador, né, e participar mais ativamente do projeto, né, recebendo informações diretamente da NTT e podendo, numa hipótese de deterioração da concessão, também assumir algumas responsabilidades por meio desse acordo. Mas falando da parte de garantias, né, por exemplo, nós temos toda a liberdade, né, de se trabalhar nesse horizonte junto à concessionária, mas seria uma relação diretamente da concessionária que venceu o certame com o fomentador, né? Então, provendo financiamento ou provendo garantias a esse financiamento, por exemplo, o que pode auxiliar, e desde a formulação da proposta, né, pode auxiliar a ter uma proposta mais segura, né, para aqueles que vão entrar. O normal que ocorra é, quando a gente lança a licitação, os interessados na concessão buscam seus parceiros, né, em termos de fomento dessa sustentabilidade financeira, né, do projeto, e eventuais garantidores de dívida, né, por trás, todos aqueles que poderiam participar dessa esfera financeira, né, da sustentabilidade financeira do projeto. Então, aí, eu imagino que, caso a agência de fomento queira participar, que ela faça um comunicado público, né, a todos os interessados que possam se engajar, né, com ela e formar uma parceria para que se ingresse nessa concessão. Não sei se passar aqui para o Jorge, que ele tem um complemento também.
Denise, falando de maneira assim um pouco mais macro, nós estamos realmente tratando de uma PPP lato sensu aqui, né? Mas, estrito sensu falando, nós estamos tratando de uma concessão pura, né? Então, no caso de uma concessão pura, instrumentos de fundos garantidores, como é previsto na própria lei das PPPs, eles não são necessários, né? Porque não há contraprestação pública nessa concessão. Essa concessão, ela prevê que 100% das fontes de recursos vêm do próprio projeto. Então, o governo ele não entra prestando nenhum tipo de apoio no sentido financeiro, né? Apenas através de algumas linhas que, enfim, contam com algum tipo de subsídio público, como é o caso do benefício do REID, né, que é um regime especial que o concessionário consegue ter um abatimento de PIS/COFINS. Mas, em se tratando de fundos, no caso de uma PPP, talvez eu tenha me entendido de maneira inadequada, mas não faria muito sentido o fundo garantidor para uma concessão pura, a não ser que se use esse fundo, como o Marcelo colocou, para um apoio, para um financiamento, né? Então, entrar prestando algum tipo de apoio via financiamento. Porque aqui existem basicamente 3 fontes de recurso, né? A fonte de recurso que é gerada pelo próprio projeto, a fonte de recurso que é aportada pela SPE, né? Ou seja, pelo acionista da concessão, e o financiamento, né? Então, são basicamente o recurso de terceiros, né? Então, são basicamente essas 3 fontes de recursos que compõem o funding do projeto, né? Então, enfim, é interessante a senhora colocar à disposição, né, a Agência de Fomento de Tocantins, porque, enfim, acho que quanto mais instrumentos tivermos, né, para fomentar aí novas linhas de crédito, novas equações financeiras, acho que é sempre interessante sair das linhas tradicionais e ter um apoio da agência. Eu recentemente estive na Bahia, na Desembahia, e lá eles tiveram a construção, estão tendo a construção do metrô. E eles têm o fundo, no sentido assim, dos 30 anos, por exemplo, que nosso caso vai ser 30 anos, né? Então, para garantir a contraprestação para o privado, entendeu? Então, é aí que entra a agência de fomento, no caso da contraprestação. Mas, então, pelo que eu percebi, a gente tem que estudar mais isso para saber da necessidade real da fomento, da alocação da fomento, seria isso? Como o Jorge colocou aqui, né, como não é uma PPP com contraprestação, essa forma de atuação ela não é aplicável, né? Então, o que eu estava comentando, e daí depois o Jorge reforçou aqui, é que existe como talvez a agência de fomento trabalhar numa forma de auxiliar o financiamento por meio de uma linha dedicada de financiamento em que pode ser feita essa disponibilização de recursos para a concessionária, né? É normal que nós tenhamos o BNDES, né, atuando nas concessões federais, nosso Banco de Fomento Federal, divulgando condições específicas para um projeto, né, que são melhores do que aquelas que se encontram no mercado. Então, da mesma forma, e além disso, se puder ter algum subsídio, talvez, do Estado, né, a essa linha de financiamento, pode ser ofertada uma linha que é mais atrativa, né, uma linha que é mais interessante para o projeto e a concessionária tomar recursos junto a alguma estrutura de fomento que pode ser, né, organizada, estruturada pela agência de fomento. Estou pensando alto aqui, né, com possibilidades que vocês poderiam trabalhar para que o projeto tenha mais um suporte. Naturalmente, ele terá o suporte do governo federal por meio do BNDES, mas o BNDES tem caminhado, né, numa direção muito mais próxima das linhas de mercado. Então, às vezes, o Estado consegue uma melhor condição. Então, tá, obrigada. Só uma observação. De fato, a senhora tem razão. Os estados, vários estados têm projetos de PPPs. Citou a Bahia, São Paulo também, no caso de rodovias, tem um programa de PPPs. Acho que tem até eventos, né, que permitem difundir estas ideias e trocar experiência. Então, boa sorte. Então, tá, obrigada.
Bom, como eu já fiz as considerações finais, acho que eu vou só enfatizar novamente aqui, né, que a gente pode ter uma discussão assim até sobre instrumentos de financiamento e tal, por meio de uma eventual contribuição. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, nesse processo, como daria para trabalhar, a gente, sendo protocolado alguma contribuição nesse sentido, a gente vai avaliar e prover uma resposta, né, tentando adequar as nossas condições contratuais, enfim, que a agência coloca. Então, feitas as considerações já finais, eu retorno aqui ao presidente da sessão. Agradeço aos colegas de mesa pelos esclarecimentos. Pessoal, a sessão ainda está aberta e quem quiser se manifestar, ainda tem espaço para isso. Mais alguém tem interesse em se manifestar? Bom, não havendo mais nenhuma manifestação, eu reitero os agradecimentos às manifestações apresentadas durante a sessão. Agradeço aqui aos colegas de mesa pela apresentação e parabenizo pela iniciativa em promover esse processo de participação social. Lembro, mais uma vez, que contribuições por escrito podem ser realizadas pelo Sistema de Participação Pública da agência. Basta entrar no portal da agência, www.antt.gov.br. Se alguém tiver alguma dificuldade, é importante esclarecer que, para fazer a contribuição, é necessário fazer um pequeno cadastro e, após o cadastro, o login com o CNPJ ou com o CPF da pessoa que está contribuindo. Então, façam suas contribuições, a agência incentiva a todos fazerem suas contribuições, todas elas serão analisadas e essa avaliação final vai constar no relatório da audiência pública número 12. Por fim, eu informo que a ata do evento realizado, o relatório específico desta audiência pública e a apresentação da proposta estarão oportunamente disponibilizados no portal da agência, www.antt.gov.br, no campo específico da audiência pública número 12. Em nome da ANTT, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e dou por encerrado este ato. Boa tarde a todos.